Olá, eu sou a professora Lília e nessa aula iremos falar sobre diluição de soluções. Então, para falarmos sobre diluição de soluções, precisamos saber o que é diluir e o que é concentrar. Então, diluir nada mais é do que diminuir a concentração do meu soluto, uma determinada solução. E concentrar é aumentar a concentração desse soluto na minha solução. Então, vamos pensar em uma solução onde, inicialmente, ela tem aqui um volume específico e massa de soluto, onde esse soluto ele é representado aqui por essas esferas e nós temos o volume aqui inicial. Então, nós chamamos, a partir da hora que nós temos um solvente e um soluto, nós temos uma solução. Temos aqui inicialmente uma solução chamada de solução inicial. Se eu pegar essa solução e adicionar mais solvente, o que acontecerá? Eu terei uma nova solução após a adição desse solvente, onde antes da adição de solvente, você tinha a solução inicial. E após a adição desse solvente, você obteve uma nova solução, chamada de solução final. Diante disso, algumas observações podem ser feitas, como por exemplo, então aqui nós temos a nossa solução final e nós podemos observar o quê? Que nós tivemos um aumento ou também pode ser chamado de massa de quê? Da minha solução como um todo. Então, se eu adicionei solvente, eu tive o aumento do volume na minha solução final. Com isso, a concentração do meu soluto, ela vai o quê? Ela vai diminuir. Porque o que nós podemos observar, ó? É que nós temos a mesma massa de soluto inicialmente, visto que soluto, ela não foi adicionado, né? Foi adicionado apenas solvente. Então, eu posso dizer, diante disso, que a massa de soluto inicial, ela vai ser igual que a massa de soluto final. Por quê? Porque não foi adicionado mais soluto. Então, é isso que nós chamamos de diluição. Então, diluição, né, nada mais é do que a alteração de concentração de soluto em uma determinada solução. Então, podemos definir que é um processo de acrescentar mais solvente a uma solução. Se eu acrescento mais solvente a uma solução que já estava preparada, eu estou fazendo o que nós chamamos de diluição. Então, nós temos que tomar cuidados. Por quê? Porque nós podemos fazer o inverso também. Então, se eu adiciono solvente em uma solução, eu estou o quê? Diluindo aquela solução, a concentração dela, ok? Eu aumento o volume e eu diminuo a concentração. Mas e se eu quiser fazer o inverso? Se eu quiser aumentar essa concentração na solução, eu posso fazer? Sim, de duas formas. Ou você pode, ao invés de aumentar, você diminuir a quantidade de solvente. Como que você pode fazer isso numa solução? Você pode fazer por evaporação, né? Você põe esse solvente para evaporar, utilizando, por exemplo, uma temperatura, né? Aumenta a temperatura e você consegue fazer a evaporação. Ou então, você pode adicionar mais o quê? Mais soluto. Então, se você adiciona mais soluto, automaticamente também você tem um aumento dessa concentração. E para determinarmos a diluição de uma solução, nós temos uma equaçãozinha que leva em consideração dois tipos de concentrações que nós já vimos. A concentração comum, que é utilizada essa equação, né? Então, representado pelo C, que vai ser igual à massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. E nós vamos
podemos levar em consideração também, já que nós estamos falando de concentração, a concentração molar, ou também chamada de molaridade, onde ela é representada por M. Se vocês se recordem, em aulas anteriores, nós vimos que é um M um pouco diferente, então ele vai puxar uma perninha aqui. Como que é a equação que representa essa concentração molar? Ó, a quantidade de quê? Ó, N quer dizer de mols, é a quantidade de matéria em mols do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. E aí nós vimos o quê? Que nós podemos juntar que número de mols é o quê? É massa dividido pela massa molar daquele soluto. E aí, se nós pegarmos, substituir o número de mols aqui, nós podemos obter também essa equação aqui que representa a concentração molar. E aí, o que que acontece? Nós vamos levar isso em consideração. E qual que vai ser, então, a equação para nós fazermos a determinação dessa diluição? Se nós estivermos falando de concentração comum, o que que eu sei? Então, nós fazemos a relação se eu sei que a minha massa inicial de soluto é igual à minha massa de soluto final, então, se eu sei que concentração, né, é massa do soluto dividido pelo volume da solução, eu fazendo essa relação, como vocês já viram anteriormente, eu obtenho essa equação, onde a equação da diluição vai ser a concentração inicial da minha solução inicial vezes o volume inicial. Então, isso daqui eu estou falando da minha solução inicial. Vai ser igual a concentração final vezes o volume final. E aí eu estou falando esses dados aqui em relação à minha solução final após a adição de quê? De solvente. E aí nós podemos então fazer essa relação. Então, com CI vai ser a concentração inicial, o CF a concentração final, o VI o volume inicial e o VF o volume final. Só que o que que acontece? Pode aparecer também no exercício, ao invés de concentração comum, aparecer a concentração molar ou a molaridade. E aí o que que acontece? Eu posso trocar agora, então, ao invés de eu usar o C, que representa a concentração comum, eu vou utilizar o Mzão um pouquinho diferente aqui, com a perninha aqui, representando essa concentração. Que qual que é a unidade medida da concentração molar? Mols por litro. Então, o que que acontece? Nós teremos a mesma ideia, a mesma relação que nós vimos na equação anterior, onde o meu MI é a minha concentração molar inicial, o meu MF é a minha concentração molar final, o meu VI, o volume da solução inicial, o VF, o volume da solução final. Sempre lembrando, essa primeira parte aqui antes da igualdade sempre está falando da solução inicial. E após a igualdade, são os dados da minha solução final, após a adição. Ah, professora, duas fórmulas eu preciso decorar? Não necessariamente. Então, de forma geral, você pode usar, ó, CI vezes VI vai ser igual a CF vezes VF. Isso pode representar, independente de quê? Do tipo de concentração que está sendo dita no enunciado, concentração comum ou concentração molar. Só que você precisa olhar para as unidades de medida e saber que tipo de concentração está sendo trabalhada ali. Mas a fórmula, se vocês observar, ela acaba significando a mesma coisa. Então, de forma geral, independente da concentração, se você quiser, pode usar sempre essa daqui, que é o mais usual. A utilizar independente se é concentração comum ou se é concentração molar. E aí, para fixarmos um pouco esse conceito de diluição e como que eu faço para calcular essa diluição, eu trouxe aqui alguns exercícios. E aí, qual que é a atenção que eu chamo para vocês, né, em relação ao exercício? Você
fazer uma boa interpretação. Porque no enunciado, ele vai te dar todos os dados que você precisa e vai te indicar o que você precisa encontrar. Então, vamos ao enunciado do exercício 1. Ele diz assim, ó, qual o volume de água? E aí, ele está falando o quê? Em ml. Então, ele está falando que a unidade de volume que ele quer é em ml. Qual o volume de água que devemos adicionar? Então, ó, isso daqui vai ser muito importante, que deve ser adicionado a 300 ml de uma solução de 0,4 mols por litro. Ele não está te falando que isso daqui é a concentração, mas se você ver a unidade de medida, você já automaticamente vai saber que isso daqui é a concentração molar, que é dada pela unidade de medida mols por litro. Para que se torne com uma concentração final aqui, ó, de 0,16 mols por litro. Então, qual que é o primeiro passo? Retirar os dados do enunciado. Ele está dizendo assim, ó, qual o volume de água em ml que deve ser adicionado a 300 ml de uma solução de 0,4 mols por litro. Então, ele fala assim, que deve ser adicionado a 300 ml. Então, ele já está te indicando que isso daqui vai ser o quê? O seu volume inicial. E aí, se você já consegue fazer essa identificação que isso é o seu volume inicial, automaticamente o volume que ele está te pedindo aqui vai ser o quê? O seu volume final. E aí, ele fala assim, ó, adicionados a 300 ml de uma solução de 0,4 mols por litro. Essa concentração está relacionada aos 300 ml. Se você sabe que isso daqui é seu volume inicial, então qual que é a sua concentração inicial? 0,4 mols por litro, então será a sua concentração molar inicial. Para que se torne, então, ó, inicialmente ela tinha essa concentração de 0,4, e aí, ao adicionar esse volume, você vai obter uma nova solução com a concentração de 0,16. Então, essa daqui vai ser o quê? A sua concentração final, que você vai obter após adicionar um determinado volume de solvente. No caso aqui, a água. Se você observar, ó, então ela vai sair de uma solução de 0,4 e vai passar a ser uma solução de 0,16. Então, você está diminuindo a concentração. 0,4 é maior do que 0,16. Então, aqui você tem o quê? De fato, indicativo de que você está fazendo uma diluição. Retirou todos os dados? O que você precisa? Saber, então, a equação da diluição. Se eu estou falando de concentração molar, eu utilizei o Mzão aqui. Mas posso utilizar o C, professora, concentração de C, o CI vezes VI vai ser igual o CF vezes o VF? Pode, não tem problema, ok? Então, essa é a minha equação. Eu tenho todos os meus dados aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Simplesmente pegar esses valores e substituir nessa minha equação. A minha concentração inicial, eu vi que ela é 0,4 mols por litro. O meu volume inicial é 300 ml. Vai ser igual o quê? A minha concentração final, que é igual a 0,16 mols por litro. E o volume final é o quê? A princípio, né? É o volume que eu quero encontrar, visto que esse volume eu não tenho. Por que a princípio? Nós vamos ver um pouco mais à frente. Qual que é o primeiro passo? Se eu quero saber esse volume final, eu vou isolar ele. Então, o que vai acontecer? Tudo que está multiplicando esse volume, eu passo para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, eu tenho aqui, ó, 0,4 mols por litro, vezes os 300 ml, que estava aqui na primeira parte. Então, eu só peguei esse 0,16 e passei para o outro lado, dividindo aqui, ó. Então, tudo isso será dividido por 0,16 mols.
Aqui, como eu tenho uma divisão, eu posso fazer o quê? Posso cortar as unidades de medidas que eu tenho, né, nessas divisões. Quais as unidades de medidas iguais que eu tenho? Aqui, ó, mols por litro, com esse mols por litro, eu posso cortar. E aí, ao final aqui, ó, vai me sobrar somente a unidade de medida mililitros, ou também chamada de ml, que vai ser a unidade de medida do meu volume. Professora, eu não teria que transformar aqui, ó, porque eu tenho ml, aqui seria litros. Na diluição, não necessariamente. Por quê? Se ele já te pediu o volume aqui em ml, você não precisa transformar. Por quê? Porque você aqui, ó, na sua conta, você já cancela esse litros, já cancela. Então, ele transformar ou não vai te atrapalhar. Se você transformar esses 300 ml em litros, antes de colocar aqui, como ele te pediu o volume final em litros, ao final você vai ter que retornar para ml. Então, não é necessário você fazer essa conversão aqui. Na diluição, isso é bem tranquilo, você não precisa fazer essas conversões. Você só precisaria converter aqui, se aqui, ó, ele tivesse te pedindo o resultado final em litros. Aí já seria interessante você transformar aqui antes do cálculo. Mas, do contrário, você não precisa fazer isso. Então, como que ficará na nossa conta? 0,4 vezes 300 é igual a 120 o quê? ml. Tudo isso dividido por 0,16, que agora que eu não tenho mais a unidade de medida. Fazendo essa divisão, eu vou ter um volume final de 750 ml. Então, quer dizer que a minha solução final, o volume dela é de 750 ml. Ah, então eu achei a resposta, professora. Bem, vamos pensar. Ele te pediu aqui foi o volume da solução final? Não. Olha aqui, ó. Ele perguntou qual o volume de água que deve ser adicionado a 300 ml. Então, ele não te pediu o volume final. Ele falou assim, ó, eu tenho uma solução de 300 ml, que tem uma concentração de 0,4 mols por litro. Quanto de solvente que eu devo adicionar ali para que essa concentração minha, ela saia de 0,4 para 0,16. Então, ele não te perguntou assim, qual que é o volume final da minha solução? Não. Ele perguntou qual o volume que você deve adicionar na solução inicial. Então, temos que tomar bastante cuidado em relação a isso daqui. Então, o que você achou aqui foi o seu volume final. Então, você terá que fazer um segundo passo, que é encontrar, então, esse volume adicionado. Qual o volume que você deve adicionar? Para você encontrar ele, basta você fazer, ó. Você tem o seu volume da solução final menos o volume da sua solução inicial. Porque a diferença desse volume quer dizer que vai ser o volume que você terá que adicionar. Olha, então o volume a adicionar vai ser igual a seu volume final, 750 ml, menos 300 ml. Se você fizer essa subtração, vai dar 450 ml. Então, esse é o volume que você terá que adicionar nesses 300 ml para que a solução final fique com essa concentração. Então, se você observar, ó, 300 ml iniciais, você vai lá e adiciona mais 450 ml. 300 mais 450 dá exatamente o seu volume final. Então, nós temos que ficar atentos à interpretação do exercício, para não errarmos. Então, eu poderia descrever como resposta assim, ó. 400 ml é o volume que deve ser adicionado à solução inicial para que a solução final tenha concentração de 0,16 mols por litro. Essa seria, então, a minha resposta para esse exercício. Vamos agora ao segundo exercício, que diz assim:
Adicionando 800 ml de água a 200 ml de uma solução 0,1 mols por litro de hidróxido de potássio, KOH, o que acontece? Qual que é a molaridade da solução obtida? Então, vamos lá, ele está falando assim, ó, adicionando 80 ml de água a 200 ml de uma solução. Então, ele está falando que você tem uma solução de 200 ml. Então, esse 200 ml vai ser seu volume inicial, ok? Então, esse é o volume da sua solução inicial. E aí, então 80 ml vai ser o volume da minha solução final? Não. O que vai ser o seu volume final? O seu volume final vai ser a somatória. Então, você concorda comigo que se eu tenho 200 ml inicialmente e eu adiciono mais 80 ml, então o meu volume final vai ser o 200 mais 80. Então, o meu volume final será 280 ml. A minha concentração inicial, ela será de quanto? De 0,1 mols por litro, ó, concentração molar. Que essa concentração está relacionada quando eu tinha apenas 200 ml, ou seja, na minha solução inicial. E aí ele pergunta qual a molaridade da solução. Então, ele falou assim, você tem 200 ml de uma solução, onde a concentração dela era 0,1. Você pegou essa solução e adicionou mais 80 ml. Então, o volume seu final vai ser o quê? Os 200 mais 80. E aí, ele quer saber qual que é a concentração nesses 280 ml de solução, ou seja, na solução final que você obteve. E aí, o que nós vamos lembrar? Da equação da diluição. Então, eu tenho concentração inicial vezes o volume inicial, vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Sempre essa equação? Sim. De diluição, sim. O que nós sabemos? Que a minha concentração inicial era de 0,1 mols por litro, vezes o volume inicial, que era de 200, vai ser igual a minha concentração final, que é o que eu quero saber, vezes os 280 ml, que é o meu volume final. Então, isolando essa concentração aqui, molar, esse MF, o que eu vou ter? Eu tenho 0,1 mols por litro vezes os 200 ml. Esse 280 estava aqui multiplicando, ele passa para o outro lado, então o quê? Dividindo, que é o que está aqui. Se eu tenho aqui uma divisão e eu tenho unidades de medidas iguais, o que eu posso fazer com essas unidades de medida? Posso cancelar. E aí, me sobra exatamente a unidade de medida de quê? Da concentração final, que é o que eu preciso, né? Que aí eu não tenho dúvidas qual que é a unidade de medida final. Como que ficará? 0,1 mols por litro vezes 200 equivale a 20 mols por litro, dividido pelos 280. Fazendo essa divisão, desculpa, aqui, ó, eu tive um erro aqui, ok? Ficou aqui como V, mas na verdade aqui, ó, é um M, tá? Porque eu estou falando aqui, ó, da minha concentração. Então, peço desculpas, aqui não é V, é um M. Então, ó, a minha concentração final, ela será aproximadamente de 0,071 mols por litro. O que isso quer dizer? Que em 1 litro de solução, a quantidade de soluto que eu tenho em mols é esse valor aqui, né? Então, eu poderia dizer, ó, após adicionar 80 ml de água à solução inicial, a solução final ficará com concentração de 0,071 mols por litro. Agora, vamos ao terceiro exercício. O terceiro exercício, ele fala assim, ó, uma solução de 0,05 m, e aí nós vamos recordar de aulas anteriores. Esse M quer dizer molar. Molar quer dizer o quê? Nos lembra o quê? Concentração molar.
qual que é a unidade de medida? Ela é mols por litro. Então, temos que ter muito cuidado, porque às vezes o enunciado ele não vai te trazer a unidade de medida mols por litro. Ele vai simplesmente trazer esse Mzão aqui na frente do número, que quer dizer molar. Então, ele está falando uma solução de 0,05 mols por litro de sacarose, contida em um becker, perde água por evaporação. Ó, perde água por evaporação. Então, tá dizendo que isso daqui? Que ele está perdendo o quê? Solvente. Então, solvente está sendo retirado. Até restar um volume de 100 ml. Então, ele está falando assim, que ele tem uma solução inicial, que ele não falou qual que é o volume, então nós vamos ter que descobrir, mas falou a minha concentração. Ele está falando que dessa solução aqui, ele vai o quê? Vai retirar, evaporar solvente, e aí, ao final, vai restar o quê? 100 ml de solução. E aí, ele diz assim, ó, passando a concentração para 0,5 mols por litro. Então, prestem atenção. Se ele está falando aqui, ó, que essa concentração é de 0,05, então vamos lá retirar os dados. Ele não me deu o volume, mas ele me deu o quê? A concentração aqui. E ele está falando que está evaporando, quer dizer que ele está retirando solvente. Até passar aqui o quê? Ao volume final de 100 ml. E aí ele diz assim, ó, a concentração ela sai de 0,05 após a evaporação e passa a 0,5. 0,5 será o quê? Então, 0,05 será a sua concentração inicial e 0,5 a sua concentração final. Então, olha aqui, ó, você está partindo de uma solução onde a concentração dela é pequena e ao final você tem uma concentração maior. Então, aqui você não teve diluição, você teve uma concentração, que era o inverso da diluição. Mas e aí, professora, como que eu vou calcular isso? A ideia é a mesma, você vai utilizar aqui a equação da diluição. Só que aí nós vamos ver como que nós fazemos isso. Então, o que que acontece? Ele não está pedindo o seu volume, né? Ele está pedindo o seu volume inicial, ele está pedindo qual volume de água evaporado. Então, qual o volume de água que foi retirado. Só que para nós descobrirmos isso, nós precisamos primeiramente achar o volume inicial que ele não nos deu. Por isso que nós utilizamos essa equação da diluição. Pegando os dados que nós recolhemos no enunciado, nós temos a concentração inicial de 0,05 mols por litro, vezes o volume inicial, que eu não sei qual é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 0,5 mols por litro, vezes 10 ml, que é o meu volume final. Então, para eu poder achar esse volume inicial, o que eu terei que fazer? Vou ter que isolar esse VI. Então, se eu tenho isso daqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, eu tenho que o meu volume inicial ele vai ser igual a 0,5 mols por litro vezes 100 dividido por quê? Por 0,05. Ó, se eu tenho uma divisão, eu posso cortar as unidades de medidas iguais. Então, eu posso cortar esse mols por litro com esse mols por litro. Que aí me resta o quê? A unidade de medida do volume. Então, o que que eu tenho? Fazendo essa multiplicação de 0,5 vezes 100, eu obtenho esse valor igual a 50, dividido por 0,05. Se eu fizer essa divisão, ela vai me gerar aqui, ó, aproximadamente o quê? 100 ml. Então, esse seria o volume inicial que eu tenho. Mas ele te pediu o volume inicial? Não, ele te pediu o volume evaporado. Então, de posse do volume inicial, o que que eu terei que fazer? O volume evaporado. Então, o volume evaporado, ele será o quê? A minha concentração inicial menos a minha
concentração, desculpe. Vai ser o quê? O meu volume inicial menos o meu volume final. Ah, professora, não poderia ser volume final menos inicial? Isso eu faço quando eu estou fazendo uma diluição. Agora, quando eu estou fazendo a concentração, se eu colocar volume final menos o volume inicial, ao final me gera um volume negativo. E nós sabemos que nós não temos volume negativo. Mas para não confundir, se quiser utilizar volume final menos volume inicial, pode utilizar. Mas lembrando, nós não temos volume negativo, então você tem que lembrar disso ao final. O que eu tenho então? O meu volume inicial que eu encontrei aqui foi de 100 ml. 100 não, 1000 ml. O meu volume final, após a evaporação, foi de 100 ml. Então, nem precisaria fazer essa conta, né? Porque só de cabeça, pelo raciocínio, daria para a gente poder fazer essa relação. Então, 1000 menos 100 vai ser igual o quê? A 900 ml. No início, você tinha 1000 ml. E ao final, você tem somente 100 ml, então você já daria para perceber que desses 1000, 900 foram o quê? Evaporados. E aí, 900 ml de água foram evaporados, ou seja, foram retirados da minha solução inicial, tornando a solução final mais concentrada. Passaremos agora para o exercício 4, que diz: para qual volume devem ser alterados 500 ml de uma solução de concentração igual a 10 gramas por litro, a fim de torná-la com concentração igual a 1 gramas por litro. Então, vamos retirar os dados. Ele está perguntando qual volume deve ser alterados a 500 ml de solução. Então, isso te indica que esses 500 ml é o quê? O seu volume inicial. Então, ele está perguntando qual volume deve ser alterado. Então, ele está perguntando qual que é o seu volume final. Ah, professora, não seria o volume adicionado? Não, né? Senão, não estaria aqui alterados. Então, ele está dizendo que a sua concentração, a sua solução inicial tinha 500 ml e qual que vai ser a alteração, ou seja, qual que vai ser o volume final. Então, o volume final que você vai encontrar, né, o que ele está pedindo. E ele está falando assim, ó, de uma solução de concentração igual a 10 gramas por litro. Esse 10 gramas por litro é a concentração, ó, olha a unidade de medida, gramas por litro, me indica que é o quê? Uma concentração comum. Então, não é mais, como nos exercícios anteriores que fizemos, concentração molar. Então, nós temos que a concentração inicial será 10 gramas por litro. Como que eu vou saber que essa é a minha concentração inicial? Porque ele está dizendo que é a concentração relacionada aos 500 ml, que é o meu volume inicial, a fim de torná-la com concentração igual a 1 gramas por litro. Então, essa será a minha concentração final. Então, se vocês observar da concentração inicial para final, houve o quê? Ó, uma diminuição nesses valores. Então, isso me indica, me confirma, na verdade, que ocorreu de fato uma diluição e não uma concentração. Então, o que vai acontecer? A equação da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial será igual a concentração final vezes o volume final. Por que aqui nós utilizamos o C de concentração? Porque nós estamos falando de concentração comum. E anteriormente, nós falamos de concentração molar, por isso que nós utilizamos aqui, no lugar do C, nós utilizamos o Mzão. Mas, relembrando, pode-se, de forma geral, pode-se utilizar isso daqui, né, essa equação, para independente do tipo de concentração. Só temos que saber diferenciar cada uma delas. Então, vamos lá. O que acontece? É só eu pegar os dados retirados do enunciado e substituir aqui nessa equação. Então, eu tenho que a concentração inicial, ela é de 10 gramas por litro. O meu volume inicial é de 500 ml. A minha concentração final será de 1 gramas por litro
e o volume final é o que eu quero saber. Aí eu venho aqui reforçar. Professora, aqui é litros, aqui é ml. Eu não preciso transformar? Não, por quê? Porque nós vimos que na equação da diluição, essas unidades medidas, elas se cancelam. Então, aqui não necessariamente, a não ser que o enunciado esteja pedindo uma unidade medida específica. Então, vamos lá. Se eu quero achar o volume final, eu vou isolar ele aqui. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 10 gramas por litro vezes 500 ml, dividido por 1 grama por litro. Se eu tenho uma divisão e tenho unidades de medidas iguais, o que eu posso fazer? Cancelar essas unidades de medidas que estão iguais. Então, esse gramas por litro, eu corto com esse gramas por litro, me restando a unidade medida ml, que é a unidade medida do meu volume final. Então, fazendo esse cálculozinho, eu tenho 100 vezes 500 é igual a 5.000 ml, dividido por 1. Isso daqui vai equivaler aproximadamente um volume de 5.000 ml. E agora, nós passaremos para o exercício, quinto e último exercício da nossa lista, que diz: qual o volume de água destilada devemos adicionar a 150 ml de uma solução a 70% de um shampoo a fim de torná-la 3%. Então, o que acontece, pessoal? Se ele está saindo de 7 para 3, então significa que eu tenho uma diluição. Mas, professor, ele está falando de porcentagem, ele não está falando de concentração. Ele está falando de concentração, só que está te dando esses valores em porcentagem. Precisa eu transformar? Não. Basta onde é concentração, eu substituo aqui por porcentagem. Equivale à mesma coisa. Então, é um tipo de concentração, só que dada em porcentagem. E aí, nós vamos tirar os dados do nosso enunciado. Ele está falando, ó, qual volume de água destilada devemos adicionar a 150 ml de uma solução. Então, esse 150 ml é a solução inicial que você tem, que terá essa concentração. O seu volume final, você terá que descobrir, é o que ele está pedindo? Isso nós vamos ver um pouco mais na frente, porque é o que devemos adicionar. Então, essa palavrinha adicionar, ela é o ponto-chave. Então, esse adicionar não está falando que é o volume final. Ele está falando aqui, ó, quanto você tem que adicionar em 150 ml. Então, é o que você adicionou mais esses 150 ml que vai ser o seu volume final. Então, nós precisamos descobrir esse volume. A minha concentração inicial, que está em porcentagem, eu vou representar assim. Então, a porcentagem inicial será de 7% e, ao final, a concentração aqui será de 3%. Então, como que ficará? É só eu substituir os meus dados. Eu tenho que, inicialmente, eu tinha porcentagem de 7%, vezes o volume inicial, 150 ml, será igual a 3%, que equivale à porcentagem final, vezes o volume final, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou isolar aqui o meu VF. O que eu tenho? Eu tenho que 7 vezes 150 ml estará dividindo a 3%. Fazendo aqui, ó, tendo essas unidades de medidas iguais, olha o que acontece. Eu posso cancelar essa porcentagem com essa porcentagem, visto que eu estou em uma divisão. Meu volume final será 7 vezes 150, será 1.050 ml, dividido por 3. Fazendo essa divisão, eu tenho aproximadamente 350 ml. Então, esse 350 ml será o meu volume final. Porém, o que ele me pede não é o volume final, é quanto que deve se adicionar esses 150 ml. Então, o que eu terei que fazer? Calcular qual o volume será adicionado. É só eu fazer o quê? O meu volume final menos o meu volume inicial. Então, eu tenho que o meu volume final é de 350 ml, menos o inicial, que é de 150 ml. Fazendo essa subtração, eu acho aqui um volume de 200 ml. Então, 200 ml
é o volume que eu tenho que adicionar nos 150 ml inicialmente, ou seja, da minha solução inicial. Então, se você observar, se você fizer a somatória de 200 que você tem que adicionar, mais os 150 que você já tinha no início, equivale exatamente ao seu volume final. E essa seria a sua resposta. Então, 200 ml de água devem ser adicionados à solução inicial, tornando-a a solução final menos concentrada, visto que o valor dessas porcentagens caíram, né? Passando de 7% a 3% na concentração da minha solução final. Então, pessoal, esses são os exercícios sobre diluição de soluções.